Você já imaginou receber aluguel todo mês o suficiente para pagar suas contas básicas como água e luz, sem precisar trabalhar mais por isso? No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como eu faço isso com um único fundo imobiliário da minha carteira e como você também pode começar a construir sua renda passiva com menos de R$ 10 por mês. Oi gente, eu sou a Soraya e aqui no canal eu falo sobre finanças de um jeito simples e sem enrolação. Se você quer aprender a fazer seu dinheiro trabalhar por você, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E agora vamos ver o valor da minha conta de água e de luz e qual é o fundo da minha carteira que paga essas duas contas para mim. Esse mês a minha conta de luz foi R$ 58,75 e isso só é possível porque eu tenho energia solar na minha casa. Então, por isso, vem a taxa, acho que é a taxa mínima, porque sempre vem mais ou menos nesse valor aí. E a conta de água veio R$ 43,40. Totalizando as duas contas, deu R$ 102,15. E o fundo que eu recebo dividendos suficiente para pagar essas duas contas é o Vigir 11. Eu tenho do Vigir 11 933 cotas. A cotação atual hoje está em R$ 9,58. Eu tenho um total investido aqui, olha, de mais ou menos R$ 8.938,14. Ele está pagando um aluguel por cota de 12 centavos, o que totaliza para mim um rendimento de R$ 111,96, que representa aí 1,28% livre de imposto de renda, porque os rendimentos dos fundos imobiliários ainda são isentos de imposto de renda. A gente não sabe aí como que vai ficar aí nos próximos meses ou até anos, mas no momento que eu gravo esse vídeo, o rendimento dos fundos imobiliários é isento de imposto de renda. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no Investidor 10 o rendimento, né, que eu recebi aí do Vigir 11, esses R$ 111. Deixa eu procurar aqui o Vigir 11. Pronto. Aqui, gente, são todos os rendimentos que eu recebi do Vigir desde que eu comecei a investir nele, que foi em 2022. Olha, ele é um dos fundos mais novos da minha carteira. Tirando o Vigir, o outro fundo mais novo da minha carteira é o TRXF. Eu comecei a comprar o Vigir em setembro de 2022, como vocês podem ver aqui. Em setembro eu não recebi nenhum rendimento em setembro. Eu recebi em outubro R$ 39, foi o meu primeiro rendimento do Vigir. E hoje aqui em julho foi o último rendimento que eu recebi R$ 111,96. Mas aí desde abril que eu estou recebendo esse valor de R$ 111,96, o que é suficiente no momento para cobrir as minhas contas de água e de luz. Mas claro, gente, que isso é apenas uma comparação, não é que eu pegue o rendimento desse fundo e efetivamente eu pague a minha conta de água e de luz. Mas se acontecer alguma coisa comigo, tipo eu ficar sem receber salário e tudo, eu já sei que com esse fundo aqui eu posso estar pagando a minha conta de água e luz aí e não tá me preocupando com essas duas contas que são essenciais, né, pra gente. E outra coisa interessante aqui, gente, é que dos R$ 111,96 que eu recebo do Vigir, descontando os R$ 102,15 das minhas contas, ainda sobra R$ 9,81, que é suficiente aí para comprar mais uma cota do Vigir aos preços atuais. Ou seja, mesmo eu pagando as minhas contas, eu ainda conseguiria comprar uma cota desse fundo. Ou seja, o rendimento dele ainda iria continuar aumentando ao longo dos meses, se eu usasse, né, o dinheiro aí para estar pagando realmente as minhas contas, mas não é o caso. Agora eu vou falar um pouco do Vigir para você. Como é o fundo, como ele gera esses rendimentos para os cotistas dele. O Vigir, gente, ele está sendo cotado no momento que eu gravo esse vídeo a R$ 9,58, como eu já falei lá na planilhazinha que eu fiz. Ele tem aí um dividend yield nos últimos 12 meses de 13,86%. É um ótimo dividendo. Se a gente dividir aí por 12, vamos pegar aqui a calculadora, 13,86 dividido por 12, dá aí mais ou menos 1,15% ao mês. Ele está sendo negociado aí, no momento que eu gravo esse vídeo, abaixo do valor patrimonial, que é o PVP, ele está a 0,98. O PVP, gente, é assim, é como se a cada real que o fundo vale, a gente estivesse pagando por esse real 98 centavos. É claro, né, que esse número, quanto menor, melhor. Mas claro, né, quanto menor, melhor, se o fundo ele não tiver nenhum problema que justifique, né, ele estar negociando a um PVP
muito baixo. Quando um fundo está negociando um PVP muito baixo, é bom a gente dar uma desconfiada e ver bem o histórico do fundo para ver o que levou a ele estar negociando a um PVP muito baixo, né? E ele teve aí uma variação positiva nos últimos 12 meses de 11%. O Vigi, gente, ele é um fundo imobiliário de papel. O que isso significa, né? Ele investe em CRIs, que são títulos ligados ao mercado imobiliário. CRI significa Certificado de Recebíveis Imobiliários. Parece complicado, mas calma aí que é bem simples, gente. Imagina que uma construtora vende vários imóveis e tem a receber parcelas, né, desses compradores aí ao longo do tempo, durante anos, né, pela frente. O que ela faz? Em vez de ela esperar anos para receber tudo, né, que ela tem para receber, ela pega e antecipa esse dinheiro vendendo esses recebíveis para investidores, no caso, para fundos imobiliários, basicamente. E aí, né, é que entra os CRIs e aí é que entra nós como investidores, né? A gente compra as cotas desses fundos e esses fundos podem estar comprando essas dívidas, né? Então, eles recebem juros dessas empresas e repassa esses juros aos cotistas. É assim que os fundos de papel funcionam. Ou seja, quando a gente investe em um fundo, né, que tem CRI, a gente está emprestando dinheiro para empresas do setor imobiliário. E em troca, a gente recebe juros todos os meses. É basicamente isso que um fundo de papel faz, né? E é por isso que justamente ele tem esse nome, né? Porque ao invés de comprar imóveis físicos mesmos, como galpões logísticos, shoppings, enfim, eles compram dívidas imobiliárias. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês a carteira do Vigi, né? Pronto, aqui é a carteira de ativos do Vigi, do último relatório gerencial. Ela é majoritariamente indexada em CDI+, ou seja, esse é um tipo de fundo que se beneficia muito da alta da Selic. Por quê? Porque a Selic hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, ela está a 15% ao ano. E o CDI, ele acompanha a Selic. Ele é sempre 0,10 abaixo da Selic. Então, se a Selic está a 15, o CDI está a 14,9. Então, ele se beneficia muito com a Selic alta, né? A gente pode ver aqui que a carteira dele é basicamente indexada ao CDI, gente. Vocês podem ver aqui, olha. Deixa eu aumentar aqui mais um pouco, para ficar maior. Olha, aqui, gente, majoritariamente indexada ao CDI. E a maioria do segmento onde ele investe, gente, é o segmento residencial, como vocês podem ver aqui. A maioria dos CRIs dele está relacionado ao segmento residencial. A gente pode ver aqui. Comparando aqui, gente, a cotação, né, do Vigi com o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da Bolsa, e o CDI, a gente pode ver aí que o Vigi nos últimos 2 anos ele performou, né, melhor do que esses dois índices, né? E se a pessoa tivesse investido R$1.000 há 2 anos no Vigi, teria aí hoje R$1.295,90 mais ou menos, né? Acima aí dos principais índices da Bolsa. Ele só perderia aqui, gente, do IVVB11, né? Porque a Bolsa Americana nos últimos anos está imbatível, né? É até um dos meus maiores arrependimentos, não ter investido em Bolsa Americana nos últimos anos, né? Porque foi imbatível. A Bolsa Americana definitivamente foi imbatível nesses últimos anos. Eu sempre fiquei com aquela pensamento de que a Bolsa Americana estava esticada demais, estava valorizada demais, porque realmente, né, ela está num preço-lucro ali de 26, 28 vezes o lucro. Então, realmente, quando a gente olha, né, e olha para a nossa Bolsa e olha para bolsas de outros países, tá bem esticada, né? Bem esticada, mas em compensação aí ela deu de lavada aí nos índices brasileiros, né? Mas enfim, né? É vivendo e aprendendo, né? Aqui, gente, é os dividendos do Vigi aí no último ano, né? A gente pode ver que ele tem uma boa consistência, né, no pagamento de dividendos. E aí a média aí nos últimos 5 anos foi de 15,85%. E aqui, gente, é a fórmula do número mágico dos fundos imobiliários. Quantas cotas você precisa ter de um fundo para que o rendimento daquelas cotas seja suficiente para você comprar uma nova cota desse fundo sem precisar colocar dinheiro novo. É quando os juros compostos começam a agir nos seus investimentos de forma mais rápida, porque mesmo que você não bote dinheiro novo, mesmo assim você vai conseguir comprar cotas todos os meses.
Então aqui do Vigi está cotado aí a 9,59, 9,58 mais ou menos, e está pagando 12 centavos de rendimento. Você precisaria de 80 cotas para estar gerando rendimento suficiente para comprar uma nova cota do Vigi sem precisar colocar dinheiro novo. Então, 80 cotas a 9,59, aqui ele fez a 9,59, mas a cotação está a 9,58, dá aí mais ou menos R$ 767,20. É esse o valor que você tem que ter investido no Vigi para que uma nova cota seja comprada apenas com os rendimentos do próprio Vigi. E agora, gente, eu fiz uma planilhazinha para a gente simular quanto a gente receberia de acordo com o investimento que a gente fizesse. Eu simulei várias quantidades de cotas aqui na planilha para a gente ter uma ideia do quanto a gente precisa investir para receber um determinado valor aí do Vigi. Então, uma cota a R$ 9,58 você recebe 12 centavos de rendimento. Se você comprar 10 cotas, você vai precisar investir R$ 98,80 e mais você vai receber R$ 1,20 de dividendos por mês. Aí, se você comprar 50 cotas, você precisa investir aí R$ 479 e vai estar recebendo R$ 6 de proventos por mês. Se você comprar 100 cotas do Vigi, você vai precisar estar investindo aí R$ 958 e vai estar recebendo R$ 12 de rendimento mensal. Se você comprar 1.000 cotas do Vigi, você vai estar investindo R$ 9.580 e vai estar recebendo aí R$ 120 de rendimentos todos os meses. E o bom, gente, de investir em fundos imobiliários é que você pode investir com um valor muito baixo. Pode estar aí compondo a sua renda passiva ao longo do tempo. Como eu falei no começo do vídeo, você pode estar comprando aí uma cota do Vigi aí com menos de R$10. Eu quero dizer que esse vídeo, ele não é recomendação de investimento, gente. Não, jamais. Você tem que entrar no relatório aqui gerencial do fundo e estudar aí os números do fundo, entender, né, tudo que o fundo faz e entender se a proposta desse fundo faz sentido para a sua estratégia de investimento. E agora eu quero saber de você, qual a conta que você já paga com o rendimento dos seus fundos imobiliários? Me conta aqui nos comentários. Eu vou responder todos os comentários, gente. Pode deixar o comentário aí que eu vou responder. Se eu não falei alguma coisa nesse vídeo que você gostaria de saber, me pergunta nos comentários que eu também vou responder. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um like, se inscreve no canal, isso ajuda muito e me incentiva a trazer mais vídeos como esse. Fique em paz e até o próximo vídeo.